Beleza. Bom, a gente tem duas atividades para a gente discutir, né, na aula de hoje. Vou começar com a atividade da Lagoa da Conceição com relação aos CONAMA, tá? Então, a atividade era, vocês lerem o CONAMA 357 de 2005, né? O CONAMA 357 ele tem outras resoluções que dão adendos a ele, mas a ideia inicial é vocês se familiarizarem com ele, tá? E aí eu tinha 3 perguntas com relação a isso, né? Em qual categoria está encaixada a Lagoa da Conceição? E aí isso envolvia vocês entenderem como é que é feito essa classificação e para quais corpos d'água ela existe ou se ela não existe, enfim. A 3, que é qual categoria você encaixaria a Lagoa. Então, a Lagoa está em alguma categoria? Você concorda ou não com essa categoria? E no final que você falasse o que você acha dessa resolução. Se você acha que, né, sei lá, ela é completa, não, ela é falha, não, ela tem problemas, enfim. E justificasse essa pergunta, tá? Antes de a gente entrar nos pormenores, eu queria ouvir de vocês, ou que vocês escrevessem no chat, como é que foi? Vocês conheciam esse CONAMA, não conheciam? O que vocês acharam dele? Como é que foi descobrir qual a categoria da Lagoa da Conceição? Foi fácil, foi difícil? Não acharam? Acharam? Então, queria ouvi-los, ou ler quem foi escrever no chat. Eu encontrei um artigo que antes ela era considerada salobra e depois passou a ser considerada salina. Isso para classificação segundo a salinidade, né? Isso. Quem mais, gente? Escrevam. Ó, a Júlia Zanato falou que a resolução ela achou fácil, mas classificar a Lagoa ela não achou fácil. Ela falou que os autores, imagina os autores que ela leu, dos artigos, divergem um pouco nas classes. Tá. Quem mais, gente? Também achei bem isso que a Júlia falou, que, não sei, em várias pesquisas uns mostravam que era salino, uns mostravam que era salobra, a maioria concordando da classe tipo 2, se eu não me engano, mas era bem, tipo, não tinha uma padronização, assim, digamos, tipo, alguém que dizia, não, a lagoa é desse tipo, sabe, sei lá, não sei se deveria ter, né, mas digamos que tivesse uma coisa meio tipo de um órgão federal dizendo, essa lagoa é isso. Então... Ok, você falou uma coisa importante aí, a gente já vai chegar aí. O que mais? A Gabriela falou que concorda com a Júlia. A Bárbara falou que ela nunca tinha visto essa resolução e que ela achou a classificação da Lagoa, ela achou informações divergentes também. Tá. Antes de eu falar um pouquinho sobre isso, deixa eu conectar minha outra tela aqui. Eu coloquei, pessoal, um link no chat, tá? Eu não sei se vocês já têm usado isso com os professores, vocês conhecem o Mentimeter, tá? Que é um app de interação. Então, se vocês puderem entrar nesse link, tá? Esse link vai estar perguntando para vocês qual é a classificação segundo a salinidade da lagoa, tá? Se ela é doce, se ela é salobra ou se ela é salina. E eu queria que vocês respondessem em função do que vocês acharam, do que vocês leram, do que vocês viram para esse trabalho, tá? Para a gente começar a discussão por aí. A Carla falou que ela nunca tinha visto a resolução e a classificação achei que não se enquadrava totalmente em nenhuma, e sim em uma junção de características entre elas. Interessante. Isso que a Carla falou, sim, porque aí eu pensava na salinidade, e aí a salinidade superficial era uma, mas a salinidade mais profunda era outra, daí não existia também uma média de qual seria a salinidade da lagoa. Então, sei lá, mais ao norte ela era mais, não era salina, mas aí mais perto ali do canal já mudava. Então, é bem, sei lá, confuso. Vocês sentiram, vocês estavam no caminho, então. Esse sentimento que vocês estão passando é porque vocês estavam no caminho, tá? Estou só abrindo aqui a outra tela para vocês, se vocês puderem entrar lá então, se vocês puderem entrar no link que eu passei para vocês, tá? E vocês puderem responder, tá? Qual é a classe que vocês vão ter que escolher, tá?
a gente é confuso, não tem certeza de qual ir, mas eu quero que se você tivesse que escolher uma classe, ou qual classe vocês escolheram no trabalho, tá? Eu vi que vocês responderam, a gente teve algumas respostas que foi para um lado, que foram para o outro, não tem problema, mas também tem uma ideia geral de como é que ficou essa divisão entre vocês. Então, eu queria que vocês respondessem no link, tá? Eu vou abrir o link aqui, deixa eu ver... Próximo. Fale. Então, eu tenho uma dúvida também que eu fiquei pensando quando eu estava fazendo essa atividade, porque aconteceu o desastre, né, agora recentemente. E a gente tem alguns dados que a gente vê assim pela oceanografia, mas eu acho que ainda não tem nada publicado, tem? De dados do desastre ainda não, mas a gente vai conversar também como é que fica com relação ao desastre. A gente vai... Tá. Essa resolução, tá? A gente vai falar como é que a gente interpreta ela, como é que a gente usa ela. Tá? A gente vai chegar lá. Eu só quero ir entendendo como é que foi para vocês. Eu quero saber como é que foi fazer esse processo, quais as dificuldades que vocês tiveram, e várias que vocês me citaram aqui, é a dificuldade que todo mundo tem, tá? Então, é bem isso mesmo. A gente vai chegar lá. Então, assim, 11 pessoas responderam. Desculpa, alguém ia falar? Então eu ia. É porque eu fiquei pensando, porque depois desse desastre, provavelmente a salinidade também caiu muito, né? Aí eu fiquei pensando, foi mais difícil ainda fazer essa caracterização, porque eu pensei, nossa, agora eu realmente não sei como que vai ser, se ela é doce. Provavelmente na minha cabeça ela é doce, né? Mas agora eu fiquei mais confusa ainda. Tá, não tem problema, Maria, essa confusão é isso mesmo, tá? É bom que vocês leram e que vocês perceberam essa dificuldade. A gente vai conversar sobre isso, tá? Então, a gente tem aqui 12 respostas, uma doce, 9 salobras e 2 salinas. Tem essa questão que a Maria Luísa trouxe de tá aí depois do desastre, como é que fica. Teve alguém que comentou, né, mas em que lugar da lagoa, porque a lagoa, ela não é homogênea, né, desde superfície e fundo até, assim, gente, uma coisa é o canal, né, aquela região próxima do canal, próximo da ponte ou na barra, outra coisa é a gente falar do canto da lagoa, outra coisa é a gente falar lá em cima, né, na costa da lagoa. Então, a gente pode ter coisas bem diferentes aí, tá? A Júlia falou aqui do site, né? Então, o Mentimeter foi o primeiro site desse tipo que me apresentaram. O Kahoot, eu sei que faz coisas similares, mas eu nunca usei. Mas tem vários outros, no mesmo esquema, assim, tá? Inclusive, só para fazer propaganda do uso dele, se vocês olharem aqui em cima, tá? Tem um número, né, que fala, vá no mentimeter.com e use esse código. Vocês podem baixar o app, tá? E aí, ao invés de entrar no site, vocês vão lá no app, o app abre com um espacinho, vocês colocam esse número e ele vai aparecer essa pergunta que eu coloquei para vocês. Tá? É uma outra forma de utilizar também, se o pessoal tiver com o app instalado no celular, por exemplo, tá? É que eu imaginei que a maior parte de vocês talvez está no computador, então por isso que eu mandei o link. Dá para mandar o QR Code, também tem várias opções. Bom, começando pela salinidade, tá, pessoal? Que é a primeira coisa. Na resolução a gente precisa definir. A gente está trabalhando com, né, ele descreve lá o que é água doce, o que é água salobra, o que é água salina. E aí, vamos lá, o que a lagoa é? Né? A lagoa, que na verdade é uma laguna, alguém trouxe isso nos comentários, né, na questão lá, porque é uma lagoa que, assim, a gente tem hoje um canal que foi fixado de forma artificial, mas era um processo que, em momentos, ele era uma lagoa porque o canal estava fechado, né? A barra estava fechada, em alguns momentos a barra se abria, em alguns momentos abriam a barra artificialmente, até que acabaram fixando ela lá hoje. Então, a gente tem uma troca com o oceano que acontece em função da maré, tá? Então, esse é o primeiro problema, tá, pessoal? Onde é que a gente vai considerar? A gente vai, de repente, colocar como salobra, porque aí vai ficar, vamos ficar bem em cima do muro, né? Ou a gente vai colocar como salina, ou a gente vai classificar diferentes regiões, tá? E aí, uma coisa que eu queria falar para vocês é assim, bom, vou falar depois, vou passar a próxima pergunta e aí eu junto para responder as duas, tá? Ao mesmo tempo, para não adiantar uma coisa da outra. Bom, definido, tá? O primeiro problema é definir qual se é doce, salobra ou salina. Digamos que a gente vai chegar a uma conclusão. O próximo é definir qual as classes, né? A gente tem 5 classes dentro do CONAMA, com relação ao uso que é dado a esse espaço, ao uso que é dado a essa água, né? Então, se vocês puderem entrar no outro link que eu coloquei para vocês, eu quero ver do que vocês leram, do que vocês viram, se vocês tivessem que vocês
classificar a lagoa, pode ser, obviamente, com base no que vocês leram, ou base em classificações que vocês viram, como que vocês classificariam a lagoa, em qual dessas categorias? Categoria especial, categoria classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. A classificação, no caso, seria como ela está agora, depois do desastre, ou antes dele? Não vou responder essa pergunta agora. É como vocês classificariam. Ok, beleza. Então, dizer com a mão e como é que vocês classificariam. Com relação ao uso, tá? A classe especial, pessoal, deixa eu ver se... Deixa eu catar o CONAMA aqui. Para mim ler para vocês a classe especial. Vamos lá. Classe especial. Classe especial. Águas destinadas ao abastecimento para o consumo humano, depois de passar por desinfecção, preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação e proteção integral. A gente tem 9 pessoas que responderam. A classe 2 e a classe 3 são os que a gente tem a maior parte das pessoas. A classe 2, 11 pessoas responderam. Então, mais ou menos, todo mundo aí já falou o que acha, tá? Bom, não é fácil, né? E tem isso, né? A Gabi falou a Gabi que falou foi, né? Da questão do antes ou depois do desastre. Bom, então vamos lá, pessoal. O que geralmente, o que parece, tá? Quando a gente lê o CONAMA? A gente vai ler o CONAMA, a gente vai ver doce, salobra e salina, a gente vai ver classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e classe especial. Da classe 1 até a classe 4, a gente tem uma tabela que fala um corpo d'água de classe 3 tem que estar com esses valores aqui para diversos parâmetros físicos, tá? Em geral, a gente pega essas tabelas, isso assim, não estou falando que isso é correto, tá? Mas é muito comum a gente interpretar dessa forma. Vi os valores aqui, fui lá no campo, coletei os meus parâmetros e eu tento encaixar e ver qual dessas tabelas está próximo, tá? Mas esse CONAMA não foi feito para ser usado desse jeito, tá? Esse CONAMA é o seguinte, a gente pega o corpo de água, a gente vê para qual finalidade ele é, então se ele é para abastecimento humano, se ele não é, a gente vê, claro, primeiro define a salinidade, e aí vai ser um problema, no caso da Lagoa da Conceição, tá? Mas a gente já volta lá. Aí a gente definiu a salinidade, a gente vai ver, é água para consumo? Não é água para consumo? É água que vai ter contato primário ou contato secundário? É água que vai praticar esportes aquáticos? É água que vai ter banhista? É água que vai ter pesca? É água que vai de uma região que a gente quer preservar as espécies, né? Uma região, no caso, uma unidade de conservação. Enfim, a gente precisa ver, tá? Dentro ali do artigo 4º da seção 1, do artigo 4º, no caso da seção 1, e dos outros artigos para as outras seções subsequentes que falam de águas salinas e águas salobras, qual é o uso daquele lugar, tá? Aí, vamos dizer, vou pegar aqui, no caso, a classe 2 foi a que mais foi falada, né? Então, para a classe 2, águas destinadas a preservação do ambiente aquático em unidades de conservação e proteção integral, preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, tá? Não, desculpa, essa é a classe especial, li errado. A classe 2 para águas salinas. Águas destinadas à pesca amadora e recreação de contatos secundários, tá? Então, essa foi o que 6 pessoas aqui acham que a lagoa tem que estar nisso. O que acontece, pessoal? Tem os estudos, tem os grupos de estudos das bacias hidrográficas, tem o Ministério do Meio Ambiente, tem uma série de órgãos, tá? E, baseado em estudos, obviamente, eles vão classificar cada corpo de água. Então, às vezes, só que o que acontece? A maior parte das bacias que são classificadas são as bacias interiores, são os rios, por exemplo, tá? Então, eu pego o rio X e eu vou procurar e eu descubro que ele foi classificado como água doce da classe 3, tá? Na prática, o que isso significa? Que a gente tem que trabalhar para que os parâmetros desse rio estejam dentro daqueles determinados lá na tabela para água doce para a classe 3. Se acontecer um acidente nesse rio, se romper uma barragem, e quando eu for analisar o rio, os valores não estão mais dentro daquela tabela, eu não vou mudar de classe
para botar numa tabela que os valores encaixem. Eu vou trabalhar para remediar o que aconteceu no rio, para que ele volte a encaixar naquela categoria. E com a lagoa é isso, tá? A lagoa, na verdade, não tem uma classificação oficial, tá? Hoje, que não tem uma classificação dos órgãos ambientais que digam a lagoa se encaixa em doce, salobra ou salina, classe especial 1, 2, 3 ou 4, tá? O que a gente encontra são trabalhos ou relatórios ambientais que tentam, em função do uso que é dado para a lagoa, tá, classificar ela para poder usar essas tabelas e comparar com os valores que são encontrados nos estudos. Tá? Tanto que, assim, tem gente que fala que a lagoa deveria ser classificada como uma classe especial, tá? Pela questão de preservação das espécies, pela importância ambiental que ela tem. Só que a classe especial, se vocês separaram nas tabelas, não existe uma tabela para classe especial. Só existe para a classe 1 até a classe 4. Por quê? Porque a classe especial, ela tem já esse nome porque cada local teria que ter uma tabela específica. Então, a gente teria que ter dados bases da lagoa, tá? E a gente usaria esses dados bases para saber se ela está se desviando ou não desses valores. Então, se ela fosse classificada em especial, a gente teria dados pretéritos, e agora, após o acidente, a gente ia analisar o que a gente encontrou lá e trabalhar para fazer os valores voltar, aqueles valores pretéritos, tá? Pessoal, vocês podem ir interrompendo para fazer perguntas ou podem ir escrevendo no chat, tá? Estou de olho no chat aqui. Então, assim, não é uma coisa muito simples, tá? E não é assim, mudou o ambiente, eu troco de classe. Não. Mudou o ambiente, eu trabalho para que aquele ambiente volte a ser o que ele era antes. Esse é o objetivo, tá? Esse é o objetivo do CONAMA. Pegar o ambiente, ver a classificação que ele está e servir de base para a gente dizer se ele está sendo, vamos lá, bem cuidado, se ele está sendo preservado, se ele está sendo, as atividades que estão sendo feitas ao entorno daquele corpo de água não estão fazendo com que mude os parâmetros físicos de tal forma a comprometer aquele ambiente, tá? Deu para entender, pessoal? Sim. Tá? Maria Luísa que falou que estava com essa dificuldade, ficou um pouco mais claro, Maria Luísa? Ah, tá, sim, ficou sim. Obrigada, prof. Tá, então o que acontece? A gente tem isso, mas é porque, assim, essa confusão, essa questão de tentar encaixar, pegar um lugar e encaixar ali, é bem comum, tá? Quando a gente lê a resolução, é a primeira coisa que a gente pensa, mas não, a gente tem que levar isso até o local e fazer o local ficar dentro daqueles padrões. Claro, o que aconteceu? Mudou, não, a gente não tem trabalhos publicados ainda sobre a lagoa período pós-desastre, mas a gente já tem várias análises sendo feitas, tem relatório, né, o pessoal do Equando Sustentabilidade tem mantido tudo bastante transparente, fazendo relatórios, fazendo lives, mostrando os dados, né, até para poder exigir que sejam feitas as atitudes legais que sejam tomadas, né, tanto para preservar o ambiente como para a questão das pessoas que foram envolvidas nesse desastre, né, e provavelmente mudou. Se a gente tivesse os dados de antes comparar com os de agora, a gente vai ver que está muito distante do que deveria estar lá, se a gente botar uma classificação 2 para ela, tá? Mas o que seria? Não vamos mudar a classificação, vamos trabalhar, tipo, por exemplo, quem é o responsável pelo acidente? É a CASAM, né? O Ministério Público de Santa Catarina lançou essa semana falando que a CASAM tem que tomar as medidas necessárias tanto para atender as vítimas do desastre, com remuneração financeira, quanto para trabalhar com medidas mitigatórias para a lagoa e cessar a ideia maluca de fazer dragagem do canal de acesso, né? Então, não vamos mudar, vamos colocar ali. A classe 2, se a gente olha os artigos que falam da lagoa, onde se tenta encaixar ela, a classe 2, e aí tem trabalhos que falam em classe 2 para águas salobras, para ficar realmente mais aí entre a salina ou doce. Alguns falam de salinas, mas mais tem sido trabalhos mais próximos ali da desembocadura mesmo, né? Mas hoje não existe uma classificação oficial da lagoa, tá? Só ler o que a Carla colocou aqui. Professora, muitos ambientes aquáticos já estão sendo afetados há anos, fazendo com que a resiliência deles seja difícil de retornar ao que era. Como saber as condições ideais do ambiente, sendo que ele já está afetado? Sim, como saber as condições, né? O que era o nível base desse ambiente, né? Assim, difícil, tá? Principalmente para os parâmetros da água, tá? Saber como é que era nutrientes, né? Nitrato, fosfato, amônia, nitrito nessa água antes de ter uma urbanização ali. Muito difícil de a gente conseguir, tá? A gente consegue um pouco
com relação ao sedimento, tá? Mas aí, no caso, a CONAMA 357 é relativa à água, né? No sedimento, por que a gente consegue? Porque mesmo que, vamos dizer, a gente tem uma região que sofreu um processo de urbanização durante 50 anos, e eu queria saber como é que era antes. O que a gente pode usar para saber, no ponto de vista do sedimento, pensando no compartimento do sedimento, o que eu posso fazer para saber como é que eram as condições de, seja nutrientes, seja contaminantes, nesse sedimento antes de 50 anos atrás? É possível. Como eu faço? Pela análise da coluna do sedimento? Fala de novo, Carla, por favor. A análise da coluna do sedimento, que os sedimentos mais antigos são os mais para baixo, vamos supor, na coluna. Isso aí. Alguém mais? A Luana botou sedimento. Isso, a gente consegue, nos casos do sedimento, conforme vai tendo a sedimentação, a gente vai preservando essas informações. Então, a gente pode fazer um testemunho sedimentar, data esse testemunho, né, as diferentes camadas, e analisa as camadas de antes de 50 anos, né, anteriores, sei lá, as camadas de 60 anos atrás, e tenta, e compara com hoje, e a gente consegue ver como é que foi o crescimento, como é que foi a mudança, como é que aconteceu isso, né? Para, no caso de substâncias naturais, como, por exemplo, os metais, a gente pode, inclusive, calcular o fator de enriquecimento, que eu falo nos vídeos lá que vocês devem ter assistido, né? Você compara o valor atual com o valor anterior à urbanização, e aí você vê qual foi o fator de enriquecimento, quanto aumentou, quanto essa urbanização impactou esse ambiente. Para compostos sintéticos, né, um praguicida, por exemplo, a gente não consegue fazer o fator de enriquecimento, porque antes dele ser usado, a concentração vai ser zero, né? Então não dá para calcular um fator. Mas é isso, dá para fazer pelo testemunho. No caso da água, a gente já não consegue, né, para essa questão de contaminação, ver como é que foi. Então, aí, pessoal, destaca a importância de estudos pretéritos, estudos de base, né? Às vezes as pessoas falam, mas você vai pegar esse lugar e vai analisar nutriente, oxigênio, pH, para quê? Para quê? Para a gente ter essa parte, esse estudo de base, a gente ter esse conhecimento inicial do local, tá? Mesmo locais onde a gente já tem uma urbanização, já tem uma industrialização, é importante a gente ter os dados. Pense na Lagoa da Conceição, tá, pessoal? Antes de acontecer o desastre. Para saber se, mesmo a gente já tendo uma urbanização grande ali na volta, uma questão de todo o impacto que a matéria orgânica, que o esgoto gera ali, é importante a gente ter um acompanhamento, porque quando acontece um desastre, isso vai potencializar o impacto. Mas, para me mostrar quanto realmente houve o impacto, eu precisava saber como é que era antes, tá? E a gente tem, infelizmente, dados da Lagoa da Conceição para algumas coisas, não para tudo. E agora pode ser um problema na hora de comparar, na hora de fazer um caso com a Casan, tá? Para nutrientes, matéria orgânica, essas coisas têm dados pretéritos, mas se a gente pensar, vamos lá, sei lá, os contaminantes emergentes, que estão muito, muito dispersos no esgoto, não tem dados anteriores, só tem dados. Talvez surjam dados agora a partir do desastre. E aí fica difícil de quando a gente tiver que argumentar com um órgão ambiental, ou argumentar juridicamente mesmo. Por mais que a gente saiba que possa ter dado um problema, se a gente não tiver dados, juridicamente, para o Ministério Público poder tomar uma ação, exigir que a Casan faça alguma coisa, precisa ser provado o impacto. Tá? Não tem como. A gente vivemos um momento negacionista, mas é ciência e é dado que provam as coisas. Tá? E com dados está difícil de a gente convencer as pessoas e provar algumas coisas, vocês imaginam sem dados como é que isso é. Tá? Então, assim, pessoal, não existe uma classificação oficial da lagoa, tá? Isso mesmo, alguns trabalhos vão usar uma, outros trabalhos vão usar outra, né? A gente tem diversos corpos de água que não tem uma classificação. Talvez alguns estudos falam que a melhor classe para a lagoa seria o especial, e aí teria que vir acompanhado desses estudos para a gente fazer o quadro base da lagoa, né? Mas vocês vão ver que na oceanografia muitos corpos de água, principalmente na região mais esparina, ou mesmo a questão das águas salgadas, né, baías e coisas, a gente não tem, tá? Essas classificações, elas são mais comuns em águas interioranas, tá? Nas grandes bacias hidrográficas, principalmente, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Bom, uma das perguntas era isso, assim, né? O que vocês viram na bibliografia, se vocês concordavam com
classificação, né? E vocês trouxeram já essa parte das dificuldades que foi, como é que seria, trouxeram a questão do desastre, se teria uma mudança ou não. Vocês querem falar mais alguma coisa com relação a isso? Querem dividir um pouco mais dessa experiência ou tirar alguma outra dúvida? Quando vocês ficam em silêncio, nem falando, nem escrevendo, eu assumo que tá ok, tá? Mas caso ainda tenha alguma dúvida, podem me interromper e falar. Prof, eu tenho uma. Tipo assim, a lagoa agora ela tá com cheiro forte, tá com odor e tudo mais. E ali na classificação, todas as que eu li, não dava essa opção. Tipo, parecia sempre ausente, ou não, ou sem cheiro, sem odor. E agora que tá com esse, né, com esse desastre aí, ela tá com um cheiro muito forte, com uma cor bem diferenciada. E aí, tipo assim, eu fiquei meio perdida em relação a isso ali, inclusive na pergunta que tu fez, como tu classificaria a lagoa agora? Eu fiquei tipo, não sei se classificaria pelo CONAMA ali, porque eu não senti que dava uma classificação que se encaixasse agora. Na verdade, quando eu perguntei para você, talvez isso não tenha ficado claro, né? Em qual categoria você encaixaria a lagoa, seria assim. Eu vi um documento que fala que a lagoa é classe 1. Classe 1, água doce. Mas a gente não precisa concordar, tá? Aí vocês poderiam dizer, não, eu acho que não pode ser água doce, porque a lagoa tem vários locais em que ela tem uma água mais salgada, então talvez o salobra seja melhor. E eu não concordo com classe 1, porque os usos da lagoa são melhores descritos na classe 3, por exemplo. Tá? A questão, o que está acontecendo com a lagoa é o seguinte, a gente provavelmente, você falou do odor e você falou da cor, né? Que quando vai olhar ali no CONAMA, não encaixa em nenhuma das tabelas. Mas é isso, você não tem que pegar ela e tentar encaixar. Pensa que ela é classe 2. Aí você olha lá, tem que ter ausência de odores e a cor não pode ter uma cor escura nem nada. Você vai na lagoa e ela está com odor, ela está com cor, significa que precisa fazer processos de remediação, processos de recuperação da lagoa para que ela volte a não ter odor e a não ter cor escura. Tá? Você não vai tentar pegá-la do jeito que ela está e classificar. Tá? Você vai ter que melhorá-la, trabalhar nela, para que ela volte a atender aqueles parâmetros. O CONAMA fala, pessoal, a tabela do CONAMA quer dizer assim, qual é o mínimo de qualidade, qual é o mínimo dos valores, né, o intervalo de valores que aquele ambiente deve apresentar, aquele ambiente classificar, que naquela classe deve apresentar. Então, a gente não muda a classificação. A gente vai lá e tenta melhorar a lagoa, que é o que o pessoal do Econômica e Sustentabilidade está trabalhando agora. Eles querem que sejam feitas medidas de mitigação, medidas de biorremediação, porque está bem complicado, né? Não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas eu recomendo que vocês acompanhem bastante, porque ali vocês vão todo esse processo, tá? Diferente da área da oceanografia que vocês queiram seguir, diferente da disciplina de poluição marinha, todo o processo o que levou ao desastre, o desdobramento que está tendo, no caso da Casan, está querendo lavar as mãos e sair fora e dizer que não é um problema, o posicionamento do IMA com relação à alga, lá, eu nunca consigo lembrar o nome da alga, mas a alga que está proliferando em dizer que a alga não causa problema, mesmo tendo bibliografias que mostram que é um problema, mesmo tendo testemunhas de pessoas que falaram que as crianças entraram na água e estão com problema de pele agora. Então, tudo isso, o Ministério Público tendo que vir e falar, olha, os culpados vão ter que pagar financeiramente, vão ter que fazer a remediação da área. Assim, isso são, infelizmente, né, dado o desastre, vocês estão tendo uma possibilidade de ter uma aula de como é que funciona isso que a gente aprende em sala de aula na hora de botar na prática. Tá? Como é que as partes privadas e públicas se envolvem, como é que um órgão ambiental trabalha, como é que ele se posiciona, toda a parte, infelizmente, está acontecendo em alguns momentos de negar o dado por uma questão política, tá? Então, quem não está acompanhando, eu sugiro que tente acompanhar dentro do possível, né? Eu sei que você tem 1000 coisas para fazer. Então, por exemplo, tem a alga está proliferando, tem uma proliferação de algas lá, que é uma alga muito preocupante, que tem danos, inclusive para os seres humanos, se os humanos vierem banhar nessa água. A proliferação levou à morte de organismos, a morte de organismos levou a degradação dessa matéria orgânica, que está levando ao consumo de oxigênio, que está fazendo expandir as áreas sem oxigênio da lagoa, que vai ter uma série de efeitos nos ciclos biogeoquímicos também. Tá? Então, assim, é tudo uma coisa muito em cadeia. E qual que é o ponto?
O ponto é, precisamos trabalhar para voltar com que ela se encaixe naquilo que seria adequado para o ambiente de uso que a lagoa tem. A lagoa tem gente que vai tomar banho lá, a lagoa tem pessoas que vão fazer esportes, tem pessoas que pescam, então a gente tem que deixar ela própria para esses usos de novo. Tá? A gente não pode abandonar ela e falar, não, agora não serve para nada. Não, ela ainda vai ser usada. Daqui um ano, não precisou de um ano, né? Uma semana para outra depois do desastre já tinha gente tomando banho na lagoa como se nada tivesse acontecido, porque as placas de mobilidade diziam que estava balneável. Então, o lance agora é trabalhar para melhorar. Tá? Não sei se ficou claro ou se eu confundi mais, gente. Podem perguntar aí. Tá? Então, enfim, até eu acho bem triste que a gente está tendo uma discussão de poluição marinha e podendo ver um exemplo de alguns problemas tão próximos da gente. Né? O Alagoas é um lugar ótimo, muitas famílias dependem dela, seja pela questão do turismo, né, outra questão de pesca, e o que estão fazendo com ela é enfim, é vergonhoso, né? Tá. Pessoal, agora vamos para a segunda parte, para outra parte do exercício. Bom, a última pergunta que eu falava assim, o que vocês acharam dessa resolução, né? Algumas pessoas já responderam no início que acharam fácil de ler, mas difícil de encaixar. É uma pergunta mais direta. Vocês acham que falta alguma coisa? Vocês mudariam alguma coisa? E se mudariam, o que vocês mudariam? Bem tranquilo, assim, pessoal. Olha, quando eu li, eu senti falta disso. Quando eu li, eu achei que não ficou claro tal coisa. Ninguém tem nada para complementar nessa parte, então? Eu acho que eu não mudaria nada na resolução em si, mas sim nessa questão de classificar os corpos de água, né? Por exemplo, a gente pesquisando aonde que a lagoa se encaixa, são informações muito divergentes. Então, acho que seria legal ter uma coisa fixa para você falar sobre todos os corpos de água e onde eles se encaixam em relação à resolução, entendeu? Isso é uma coisa, a gente precisa que todos os corpos estejam classificados, né? Mesmo que não seja a melhor classificação, mesmo que ela apresente problemas, mas pelo menos a gente tem um ponto de partida para depois servir de base para a gente, olha, esse ambiente está saindo fora. Então a gente precisa trabalhar para voltar para aqueles dados, né? Para aqueles padrões. Tá. Bom, acho que não tem ninguém escrevendo no chat, a Bárbara falou que é isso mesmo. Eu vou partir, então, para o outro exercício, tá, pessoal? O exercício da semana passada. O exercício da semana passada era relacionado à questão da toxicocinética, mais especificamente. Né? A gente tinha os vídeos de toxicocinética e toxicodinâmica. Eles eram baseados, a primeira parte era principalmente a toxicocinética, tá? Deixa eu só ler aqui o que a Júlia botou. A Júlia botou que concorda com a Babi e também achou que a 357 é abrangente demais. Ela fala, inclusive, que não sabe se é a palavra certa. Porque ela falou que temos uma diversidade de corpos tão grande que acho que poderia ser mais específica. A Ilana falou que isso, que ela concorda com a Júlia. Essa questão também, né? Às vezes, ambientes de água doce, de água salgada, assim, ou mesmo se a gente está falando de uma laguna, de uma lagoa, de uma baía, tem características muito específicas, né? Difícil saber para que lado ir, né? Para que lado ir, não, mas assim, como fazer uma resolução que englobe tudo. Mas também isso é um problema. Como é que a gente vai fazer uma resolução? Essa já traz uma série de problemas, já tem bastante especificidade. Se a gente for aumentando, talvez na hora de quem tiver que gerenciar, quem tiver que trabalhar com a preservação e com a conservação desse ambiente, pode virar uma coisa que logisticamente não vai ser viável, né? Então, por isso que existem necessidade de reduzir um pouco para algumas poucas classes, tá? Para a gente, assim, penso eu como pesquisadora, eu falo, não, vamos fazer uma tabela para cada tipo de região, para cada caso, mas isso dentro da academia. Quando a gente fala da forma prática, né, que gerenciar isso envolve órgão ambiental, envolve ONGs, envolve prefeitura, envolve estado, envolve federação, aí o negócio vai embolando e pode complicar muito, pode não ser logístico, né? A Bárbara falou que são ecossistemas bem diferentes, por mais que tenham bem diferentes, por mais que algumas características sejam parecidas, né? A Carla fala que ela pensa que seria viável uma classe para cada ecossistema. Talvez, pelo menos, abordaria características mais específicas. Pode ser uma possibilidade, né? Pensar não só em classificação da água, né? Doce, salgada, salobro, mas pensar
nisso, né? Não sei, GG estuarina, tem uma variação de salinidade ao longo do dia, já por causa da maré, né? Tem que estar em regiões, baías fechadas, lagunas é diferente de um rio, é diferente de uma lagoa, né? Talvez pudesse ser uma possibilidade, sim. Bom, então, agora indo para outra questão, pessoal, com relação, a questão era com relação à absorção de substâncias, tá, pelo organismo. A gente viu lá que a toxicocinética envolve a questão da assimilação, a questão da distribuição dentro do organismo, a questão de onde vai estocar, se vai estocar, ou o processo de tentar detoxificar, tentar eliminar aquela substância tóxica do organismo, tá? Eu coloquei lá ontem um vídeo de toxicodinâmica, que é quando o que o corpo vai, a gente fala que toxicocinética é o que o corpo faz com a substância, né? Se ele assimila, não assimila, se ele estoca, se ele não estoca, se ele elimina, não elimina. E agora a gente vai falar de toxicodinâmica no vídeo, que é o que o corpo, a substância faz para o corpo. Então, ela vai atacar o corpo, ela vai apresentar um efeito tóxico ou não. Então, esse é o vídeo que eu coloquei ontem e eu vou depois passar a pergunta para vocês para a semana que vem. Mas a pergunta da semana passada era sobre assimilação, tá? Nem todas as substâncias vão ser assimiladas da mesma forma, nem todas as substâncias vão ser assimiladas, né? E aí entra a questão da biodisponibilidade. Eu posso ter, aqui no caso, eu vou ter um caso específico, que é considerando, né, a absorção mesmo pela membrana celular. Então, eu posso ter no meu ambiente externo uma substância. Não significa que ela vai ser assimilada, tá? Por que ela não significa que ela vai ser assimilada? Porque não significa que ela está biodisponível. Seja devido à forma química dela, ou seja, por exemplo, devido ao tamanho dela, tá? O corpo, ela pode ser uma molécula orgânica que o corpo até assimilaria em outras condições, mas pode ser um tamanho molecular que não tem como ele passar por essa membrana, tá? Claro, quando a gente pensa numa molécula, a gente sempre pensa assim, mas é muito pequeno, né? A gente não enxerga uma molécula. Mas essas assimilações, elas são numa escala menor ainda, né? Então, tem casos de não haver assimilação de um composto devido ao tamanho dele, tá? E aí eu passei para vocês, no caso, a substância principal que a gente está falando aqui é o mercúrio, tá? Mas o mercúrio, a gente vai até falar mais na aula de metais, ele pode estar no ambiente de diversas formas. Ele pode estar como o mercúrio, no caso, o cátion divalente, que é a forma inorgânica dele. A gente pode ter ele como uma forma organometálica, o metilmercúrio, que inclusive é a forma mais tóxica do mercúrio, tá? A gente tem o metilmercúrio, a gente tem o etilmercúrio, que o etil não é tão tóxico quanto o metil, a gente tem o mercúrio inorgânico, tá? E o terceiro é o mercúrio complexado com substâncias úmicas, tá? Substâncias úmicas, a gente falou um pouquinho lá em geoquímica, se vocês lembrarem, são moléculas bastante complexas, e muitas vezes a gente nem sabe toda a estrutura, a gente sabe só os grupos funcionais, os elementos que formam ela, que tem ciclização, que pode ter aromatização, que tem ligação dupla, e são moléculas que a gente considera grandes, são moléculas de alto peso molecular, de tamanhos bastante grandes e de estruturas bastante complexas, que podem estar ligados ao mercúrio, tá? Então, considerando essas três espécies, o mercúrio, como o metilmercúrio, o mercúrio na forma inorgânica, né, o íon inorgânico, e o mercúrio na forma complexada com substâncias úmicas, eu pedi para vocês falarem como cada uma dessas substâncias será absorvida pela membrana, né? No caso, se vai ser absorvida ou não e como acontecerá essa absorção. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Falar o que achou? Para ouvir mesmo, pessoal, é bem importante para mim ouvir o que vocês acharam do exercício, como é que foi, tá? Isso é um feedback bem importante, tanto porque eu posso fazer ajustes para os próximos exercícios, como eu posso fazer ajustes para as próximas turmas também, tá? Então, se vocês puderem falar como é que foi achar, o que vocês acharam, o que vocês não acharam, foi difícil, e se alguém quiser comentar a resposta também, por favor, pode falar ou pode escrever. Essa questão eu particularmente achei tranquilo, sim, de achar as respostas, porque estava tudo bem explicado no vídeo sobre a biodisponibilidade e no capítulo estava bem explicado essas formas do mercúrio. Daí eu achei mais tranquilo. Eu também achei o mesmo. Fiquem à vontade para escrever também. A Gabriela falou que achou mais fácil que da Lagoa. Assim, eu vou alternar os exercícios, tá, gente? Por exemplo, esse exercício eu coloquei lá, né, no grande anunciado, que
Ela falava um pouco sobre isso no vídeo, apesar de não trazer o exemplo específico do mercúrio no vídeo, mas falava sobre os processos, e deixei um capítulo de livro onde tinha sobre isso, né? Inclusive estava bem nas primeiras páginas do capítulo de livro já falando sobre o exemplo específico do mercúrio, tá? Alguém quer comentar o que colocou de resposta? Quais desses são os biodisponíveis, quais não são, e no caso dos biodisponíveis, quais atravessam, por que processo atravessam a membrana celular? Não precisa comentar tudo também, pode comentar só uma parte da questão. Eu li lá no capítulo, né, que os compostos organometálicos entram por difusão na célula e os cátions entram por como é que é o nome? Alguma coisa iônica, canal iônico. Principalmente com as moléculas que têm enxofre, porque eles têm bastante afinidade com essas moléculas. E o mercúrio complexado com substâncias úmicas não consegue ser absorvido. E por causa disso, os que são absorvidos são considerados biodisponíveis. E o mercúrio com substâncias úmicas é não disponível, né? Porque ele não consegue ser absorvido. Por que ele não consegue ser absorvido, Júlia, ou alguma outra pessoa que queira complementar? O mercúrio, no caso, com as substâncias úmicas. Já te respondo, Bárbara. Eu não cheguei a entender muito bem o porquê que ele não entra. Mas eu acho que tem a ver, talvez, por ele estar complexado, assim, com moléculas orgânicas, né? Eu acho que isso tenha, talvez, a ver com também a polaridade da molécula. Acho que ela deixa de ser tão apolar quanto só o mercúrio. E substâncias polares têm menos facilidade para entrar na membrana. Mas, assim, tirei fonte e voz da minha cabeça. Bom, você trouxe uns pontos interessantes aí, Júlia, tá? A Bárbara, ela falou que tá com barulho em casa, não tem problema, Bárbara. Ela falou que ela achou que os complexados com substâncias únicas, eles entram na membrana plasmática, mas ela falou, Lisa, só que todo mundo estava diferente, aí ficou confuso. Aí a Gabriela pergunta, é porque é muito grande? É porque é muito grande, tá? Mas vamos lá. Tanto o mercúrio complexado com as substâncias úmicas, ou substâncias fúlvicas também, entra na mesma categoria, como a espécie organometálica, que a gente chama, que seria o mercúrio associado a um metil, ou o mercúrio associado a um metil, o mercúrio por si só é inorgânico, tá, pessoal? É um elemento, traço, inorgânico. Quando ele está ligado ao metil, ele passa a ser um organometálico, ele passa a ser entrar na categoria dos orgânicos. Quando ele está com a substância úmica, também passa mais para a categoria dos orgânicos. E aí, eles têm características mais, acaba tendo lipofilicidade, acaba tendo uma similaridade com a membrana. A gente lembra da membrana celular, que é formada lá por proteínas e por camadas lipídicas, tá? Lembrem das aulas, ou das aulas de bioquímica marinha, ou até isso a gente aprende na escola também, né? E então, assim, o que é orgânico, o que é mais, dá uma característica mais apolar, uma característica de mais lipofilicidade, passaria, tá, de forma, entre aspas, fácil por essa membrana, seria assimilado por essa membrana. Só que assim, pessoal, tem um espaço para essa passagem, tá? É um impedimento físico mesmo, tá? Até um certo tamanho, até um certo peso molecular, isso é possível. No caso das substâncias úmicas, as substâncias úmicas são grandes, tá? São moléculas grandes, são moléculas pesadas. A gente começa a ter um impedimento de passagem, por isso não é assimilado, por isso não é absorvido. Tá? É como a gente tentar passar uma batata por um canudinho. Tá? Eu posso passar um grão de feijão pequeno, eu posso passar um grão de lentilha por um canudinho, né? Um canudinho maiorzinho, assim. Mas eu não passo uma batata por esse canudo. Tá? Então, de forma bem simplificada, é isso. É o tamanho, não vai passar. Tá? Apesar de, com a substância úmica, que é isso, né? Acho que a Bárbara, você foi analisar a substância em si, você viu que é uma substância orgânica, que é uma substância com características lipofílicas, mais apolar, então pensaria, não, vai passar.
pelas propriedades químicas passaria. Pelo tamanho físico, não. Tá? Então, o que acontece? Acaba não estando biodisponível. Tá? O biodisponível, pessoal, depende muito dos compartimentos que a gente está falando. Tá? Já vou falar de um outro exemplo aqui que eu falo no vídeo também. E, nesse caso, é o ligado ao complexado que não vai ser biodisponível. O metilmercúrio vai passar facilmente pela membrana, vai ser assimilado facilmente pela membrana devido a essa característica que ele tem de orgânico. E o mercúrio na forma inorgânica, tá? Na forma inorgânica, ele não vai conseguir passar pela questão da lipofilicidade, porque ele não tem essa lipofilicidade, mas a membrana tem isso, tem essas proteínas, e são proteínas específicas que fazem, ou pela abertura de canais, ou elas se ligam e passam por esses canais, trazendo o íon. Tá? Mercúrio é só um exemplo de íon que é assimilado para dentro da célula através desses canais ligados a proteínas específicas. As proteínas têm até um nome bem específico para isso, que está relacionado com essa ligação, proteínas não é ionizantes, não vou lembrar agora, mas elas têm até um nome específico em função dessa função que elas têm na membrana celular. Tá? Então, o metilmercúrio, o etilmercúrio, o mercúrio inorgânico vão ser disponíveis, vão ser biodisponíveis. Já respondo, a Bárbara colocou que ela viu uma tese de doutorado e tinha bastante informação, posso ter deixado passar essa questão do tamanho. E, às vezes, não era o objetivo da pessoa falar sobre essas partes complexadas, sobre o mercúrio complexado com essas moléculas grandes de matéria orgânica. Não é todo o trabalho que vai olhar para esse enfoque. Quando a gente fala de estudos de saúde do ambiente, saúde do homem, geralmente a gente nem entra nisso porque já não é biodisponível. A gente vai só para o metilmercúrio, que é super tóxico para o homem, e vai para o mercúrio inorgânico. Então, pode ter sido isso. Talvez você leu, você prestou atenção, Bárbara, mas não falava disso. Tá? Isso foi um dos motivos também que eu dei o capítulo do livro, porque se vocês fossem procurar, muito trabalho da parte de poluição não vai tratar isso. Vai ter que ser uma coisa mais específica de absorção, ou um trabalho mais específico de bioquímica também. Tá? Só mais para aproveitar para fazer um gancho aqui com a biodisponibilidade, tá, pessoal? Esse é um caso de biodisponibilidade porque tem uma barreira física que impede de passar. Outra questão de biodisponibilidade que eu falo no vídeo é o seguinte, usando os metais de exemplo. Eu posso ter um metal que está adsorvido na minha partícula de sedimento, e eu tenho metal que faz parte do mineral que forma aquela partícula de sedimento, faz parte da composição mineralógica. Quando o organismo ingere, né, vamos pensar num poliqueta que está se alimentando no sedimento, ele acaba ingerindo essas partículas de sedimento, aquilo que está em volta, aquilo que está absorvido, esse metal, ele vai conseguir assimilar, tá? Porque está biodisponível para ele. Aquele metal que está dentro da composição mineralógica, mesmo que a membrana celular, digamos, ela tem forma de colocar esse metal para dentro através desses canais, através dessas proteínas, mas ele está ligado com a composição mineralógica. Ele não vai sair da composição mineralógica para ser absorvido. Então, ele vai continuar na composição mineralógica, essa partícula sedimentar provavelmente vai ser excretado nas fezes desse poliqueta e esse metal do mineral não causou nenhum problema para ele, tá? Aí é o metal que não está biodisponível. Também é uma outra forma de a gente ver biodisponibilidade, tá? É bem comum quando a gente trabalha com organismos quando trabalha com sedimento e com organismos que se alimentam de sedimento, inclusive na hora de analisar, a gente tem que fazer uma análise que avalie apenas a parte biodisponível. Tá? Então, as técnicas analíticas que a gente vai escolher, a gente pode ter técnicas que analisam a composição dos metais como um todo, e aí vai ver também essa parte mineralógica. Para a poluição, geralmente, isso não tem interesse nenhum, isso é assunto de geoquímica. Para poluição, a gente quer trabalhar com um método que tire só os elementos que estão biodisponíveis. Tá? Isso, Gabi, biodisponibilidade não tem necessariamente a ver com abundância. Não é estar ali o elemento, não é estar ali o composto. É a forma como ele se apresenta e a estrutura físico-química dele para saber se vai ser possível de passar. Né? Nesse caso que eu estou dizendo, principalmente a forma física mesmo, é um impedimento físico. Tá? A questão de abundância, se a gente tem, você poderia pensar em disponibilidade. Eu tenho aquele poluente presente na minha coluna d'água, então ele está, digamos assim, disponível ali na coluna d'água. Tá? Biodisponibilidade também pode estar referida a compartimentos. Por exemplo, um elemento ou um composto que está no sedimento, ele não está biodisponível para o peixe que fica só na coluna d'água.
Tá? Mesmo essa parte, esse que está na parte adsorvida, na parte externa, mesmo um elemento que está biodisponível para o poliqueta, que vai se alimentar da partícula, ele não está biodisponível para o peixe que só se alimenta na coluna d'água. Tá? Então, o biodisponível, a gente tem que pensar no ambiente, nos compartimentos, nas condições que a gente está trabalhando. Tá? Porque pode ter isso. O mesmo composto pode estar biodisponível para um grupo de organismos, porque ele está no sedimento e esses organismos vivem e se alimentam desse sedimento, mas não está biodisponível para aqueles compostos para aqueles organismos que vivem na coluna d'água. Não vai estar biodisponível para a ave que está voando lá e que você vai pousar na água e se alimentar dos peixes que estão na superfície. Tá? Então, a gente precisa também fazer essas ponderações quando a gente fala de biodisponibilidade. A gente precisa botar no contexto do que a gente está falando, no contexto dos compostos, dos elementos e dos compartimentos, tá? A oceanografia é uma ciência exata da Terra, né? Mas algumas coisas não são tão exatas assim. Então, a exatidão vem no contexto que a gente está falando. E ela vai mudar de ambiente para ambiente, tá? Então, fica um pouco mais complexo, né? Mas é bom você sempre ter isso em mente. Avaliar, nunca avaliem de forma isolada. Avaliem levando em consideração o ambiente e as condições ambientais. Certo? Perguntas, pessoal. Perguntas, dúvidas, críticas, sugestões? Vamos lá. Quando vocês pensam se tem dúvidas ou escrevem, eu não coloquei no Moodle, mas eu vou adiantar o exercício para a próxima semana, para vocês terem uma ideia do que vai ser. Então, ele vai ser sobre toxicodinâmica. Tá? Toxicodinâmica é aquilo que o composto ou a substância vai fazer para o nosso organismo, se vai ter um efeito tóxico ou não. Tá? E o que o nosso organismo vai fazer para se defender ou não se defender disso, né? Porque nem sempre a gente tem mecanismos de defesa. Então, o exercício vai ser basicamente vocês escolherem uma substância, tá? Aí, pessoal, vocês podem escolher um metal. Aí, o metal, vocês podem escolher, vou escolher o mercúrio na questão do mercúrio divalente, ou vou escolher o metilmercúrio. Eu vou escolher um praguicida, tá? Sei lá, vou escolher o DDT, vou escolher o glifosato, né? Que é um que a gente tem, um dos mais novos, tem se falado muito dos efeitos dele. Eu vou escolher um hidrocarboneto de petróleo, vou escolher um benzoapireno, que é um hidrocarboneto de petróleo bastante tóxico, ou vou escolher um naftaleno. Enfim, vocês vão ter que escolher uma substância, tá? E vocês vão ter que falar como é que é a toxicodinâmica dessa substância, tá? Então, assim, tem lá no vídeo explicando alguns processos de toxicodinâmica, eu vou deixar também um texto no Moodle para vocês, mas, por exemplo, vai suscitar mecanismos de proteção, tá? Então, vai suscitar, por exemplo, se for, dependendo do metal, esqueci o nome da proteína, mas enfim, a proteína que se liga ao metal e impede que ela se equilibre na célula e impede os efeitos tóxicos. Ou não, é uma substância que vai ativar o sistema da monooxigenase e eu vou ter um processo de biotransformação. Não, é um que vai ativar, vai inibir a acetilcolinesterase e eu vou ter um efeito neurotoxicológico. Enfim, escolham uma e explorem os fatores tóxico-dinâmicos dessa substância, tá? Esse é o exercício. Dúvidas? Podem perguntar agora se tiver, mas ao longo da semana, quando for na sessão fazendo exercício, podem conversar comigo, podem conversar com a Gabi, que é monitora, se ela tiver dúvidas, ela conversa comigo também. Enfim, perguntem, tá, pessoal? Vou colocar hoje, ao longo do dia, a questão lá e vou deixar algumas leituras também com relação a esse tópico, tá bom? Então, o pessoal falou que por enquanto está tranquilo, por enquanto não tem dúvidas, mas surgindo as dúvidas, não hesitem em conversar, pessoal, não hesitem em procurar, não fiquem com dúvidas, tá? Estou aqui para respondê-las, é meu trabalho, minha obrigação. Certo, gente? Então, se ninguém tiver mais nada, vocês estão liberados, era isso. Amanhã, turma A, começamos às 9h, turma B, começamos às 10h10, certo? Fiquem bem, se cuidem. Obrigada, Ju.